crise, terreno fértil para o milagre. De novo, crise, terreno fértil para o milagre. Quem precisa de um milagre aí? Aleluia. Glória a Deus. Esse milagre aconteceu na casa da viúva de um dos servos dos profetas. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, ele diz que a viúva desta história era a esposa de Obadias, o mordomo do rei Acabe, de 1 Reis, capítulo 18. E ele diz ainda que o motivo da família estar endividada, o homem morreu, deixou a família sem eira nem beira. Não deixou um pé de meia, ao contrário, deixou dívidas. Só que Flávio Joséfo, historiador judeu, aponta, traz a informação de que esse homem era Obadias, do tempo do rei Acabe, e diz que o motivo da família estar endividada é que Obadias havia sustentado 100 profetas do Senhor que ele escondera de Acabe e também de Jezabel. O que a gente pode aprender com esse texto tão poderoso? Só a leitura desse texto já nos edifica, não é verdade? Diga: o Deus dessa viúva é o meu Deus, é o meu Deus, o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. É interessante, queridos, que esse marido morre, esse homem morre repentinamente. A gente não sabe o que aconteceu para ele ter uma morte prematura. Mas, como diz o texto, ele deixou dívidas. E o cobrador, o agiota, o cobrador foi para a porta. Foi cobrar, não tem dinheiro, me dê os filhos como escravo. E diante desse quadro ela reage. Você sabe o que provoca o coração de Deus? Desperta a ação de Deus. Não é que Deus está dormindo, mas é que Ele quer ver a nossa ação. Ele quer ver a nossa atitude. Ele quer ver o que a gente vai fazer em meio às crises que nos assolam, porque a gente vive num mundo de aflições. De uma hora para outra, o quadro pode mudar. Pode ser uma enfermidade inesperada, um problema financeiro, um problema emocional, um problema familiar, qualquer tipo de problema. A questão não é o problema, porque problema todos nós passamos nessa vida, sim ou não? Mas a questão é a resposta que nós daremos ao problema. E ela então vai à fonte certa, aleluia. Ela não vai procurar uma outra pessoa para tomar dinheiro emprestado. Ela não sai fazendo nenhuma loucura. E nem tenta um suicídio, nem tenta fugir. Mas ela vai ao homem de Deus e ela faz uma reivindicação. Eu acho isso maravilhoso. E ela chega para Eliseu, o profeta, e diz: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele servia ao Senhor, que ele tinha o temor de Deus no coração dele. E ela está dizendo: meu marido não morreu desviado, meu marido não era um desobediente, não era um rebelde, meu marido era um servo. Então eu
posso, pelo testemunho dele, me apresentar diante de ti, representante de Deus, e dizer: resolva o meu problema. Oh Deus! Eu quero dizer, a palavra diz, o tempo todo afirma que se você andar no temor do Senhor, se você andar na presença de Deus, crise pode vir, mas a crise não virá para te destruir, para te humilhar, para te espezinhar, mas você poderá chegar diante do Senhor e dizer: eu sou tua serva, eu sou teu servo, eu aguardo no Senhor, eu creio na tua provisão, eu tenho andado na tua presença e eu reivindico. Eu tenho direito de filho, tenho direito de filha. Aleluia! Não é isso que Ezequias fez? O rei Ezequias? Quando ele recebeu uma palavra de que ele ia morrer: ajusta a sua vida, ajusta a sua casa, põe em ordem, você vai morrer. Ele vira para o canto da parede, para o canto da cama, para o lado da parede, e começa a chorar e dizer: Senhor, tu sabes que eu tenho andado na tua presença. E Deus então, e ele clama ao Senhor, e Deus manda o profeta voltar e dizer: dá mais 15 anos para ele. Você imaginou? Para quem está na tábua da beirada, você conhece essa expressão? É baiana essa expressão? Tábua da beirada? Quem está na tábua da beirada é mineira? É mineira, né? O baiano fala o quê? Tábua de graxa, aí é muito pior, né? Que aí não fica em pé mesmo, nada. Tábua da beirada é a última, mas qualquer instante pode cair. Mas a tábua de graxa, meu irmão. Então quem está na tábua de graxa já recebeu o diagnóstico médico. E o médico vira assim: ó, eu vou te falar uma verdade aqui, não vou ensinar, pode falar, não esconde não. Ó, você só tem mais uma semaninha, acabou, meu irmão. É o último suspiro. E o cabra ganha mais 15 anos, meu Deus. Imaginou? Hã? Tinha não, era a tábua da beirada. Oh! A primeira lição que aprendemos com a viúva da botija de azeite é que precisamos reconhecer as qualidades e virtudes das pessoas ao invés de olhar para os defeitos. Ela não chega para Eliseu e diz assim: você sabe que é meu marido, era um servo de Deus e tal, mas complicado, problemático. Ela fala das virtudes, ela fala das qualidades, ela fala das coisas boas dele. Ela não diz, por exemplo, assim: você sabe que ele era doido, tudo que ele ganhava ele não segurava nada, dava tudo. E se essa história aqui, esse entendimento, esse comentário de Flávio José, se é a verdade, e os judeus creem nisso, então ela poderia dizer: tu sabes como é doido, numa crise daquela, naqueles 3 anos e meio de seca, ele sustentou 100 profetas de Deus. É doideira, não tinha juízo, não pensou na gente, por isso que agora, e ele morreu, não deu tempo de refazer as coisas e nós ficamos na pior. Não, ela não fala, ela está dizendo que ele é um homem de fé, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que semeou, que cuidou, que colocou o que tinha para servir. Portanto, ela tem direito na presença de Deus de dizer: eis a minha causa, eu preciso de ajuda, eu preciso de solução. Tem uma outra verdade para a gente aqui. A viúva da botija de azeite foi buscar ajuda na pessoa certa. Ela foi aonde? No profeta. Pare de sair escabelando. Pare de tentar sair na força do braço, na força da sua personalidade, do seu temperamento, tentando resolver as coisas de qualquer maneira. Vá para a presença de Deus, vá buscar orientação daqueles a quem Deus colocou na sua vida. Vá buscar da parte de Deus uma direção através da vida daqueles que Deus colocou, entregou você sob os cuidados deles.
É claro que havia outros profetas naquele tempo. Ela não saiu atrás da irmãzinha não sei de que, lá do coque e tal. E não, ela vai buscar uma direção de Deus a partir da vida daquele que ela sabia que tinha responsabilidade espiritual para com a vida dela. Ouça isso. Deus tem pessoas preparadas e capacitadas para usar aqui na terra. Dê um glória a Deus. Por isso precisamos reconhecer e pedir ajuda a eles, a essas pessoas. Não vá buscar ajuda daqueles que não estão na presença de Deus. Você está numa crise no casamento, vai buscar ajuda em quem tem um casamento ajustado. Porque quem já separou, já picou a mula, meu filho, aqui nada, chuta esse balde. Vá buscar ajuda de quem tem experiência com Deus. Vá buscar ajuda de quem anda na presença do Senhor e do Senhor recebe a direção e a graça. Você pode dar glória a Deus? Não vá na presença de pessoas que não andam na presença de Deus. Eles não terão algo da parte de Deus para te oferecer. A outra verdade para nós é que a viúva da botija de azeite lutou pelos seus filhos. Ela poderia ter feito o que tantas outras mães faziam naquele tempo. Era comum, se não tivesse dinheiro para pagar, os filhos irem como escravos. Lá em Levítico fala do jubileu, que depois de 50 anos a propriedade voltava. Mas ela não aceita o caos como normal, amém? Ela não aceita isso para a vida dela e para a família dela. Portanto, eu te digo, lute pela sua família. Não fique passivo, não fique passiva. Glória a Deus. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. O amor pelos filhos demonstrado na sua atitude de lutar contra a situação. Foi assim também com Joquebede, mãe de Moisés, séculos e séculos e séculos antes. Os filhos de todas as mulheres sendo tomados dos braços e mortos, mas ela decidiu lutar, ela decidiu agir. Olha para mim, por favor. Enquanto tiver uma mãe de joelho, os filhos permanecerão em pé. Enquanto tiver um pai de joelho, os filhos permanecerão em pé. Ainda que no momento a palavra, a resposta deles seja contrária, seja rebelde, ainda que a resposta deles, a sua palavra, a sua convocação, as suas ministrações não sejam as que você queria ouvir, ainda que eles estejam andando pelos caminhos que desagradam ao coração de Deus, consequentemente o seu, mas ande em fé, porque a palavra não mente, nenhuma oração é perdida diante de Deus. Eu sou um grande exemplo disso. Meus pais proclamavam, declaravam que eu iria para a presença de Deus, e aqui estou, e assim será na minha casa, assim será na sua casa, em nome de Jesus. Se você recebe, celebra com essa palavra. Não é porque os outros estão indo para as drogas, não, que os seus vão. Não é porque a turma está indo tudo para bagunça, para todo tipo de perversão sexual, que os seus vão. Não. Não. O caminho é o caminho da presença de Deus. O caminho é o caminho da santidade ao Senhor. O Deus fiel fará. Diga: eu verei toda a minha casa
celebrando ao Rei dos Reis. Recebe essa palavra, celebra. Ninguém recebe aquilo que não celebra, viu? Ninguém recebe o que não celebra. Se você recebe, celebra. Ela não aceita que os filhos sejam levados como escravos. Que mãe! Que orgulho que esses meninos passaram a ter dessa mãe, hein? Que firmeza, que atitude, que ação. Seja uma leoa na sua casa. Não fica com medo de desagradar filho, não, porque eles não entendem agora. Mas você sabe o que você está fazendo. Não fique com medo de dar um não. E não fique com medo da hora de dar um sim. Haja, faça, seja firme. A pergunta é: você é um pai ou uma mãe com essa disposição de lutar pelos seus filhos? Quem é essa pessoa? Levanta a mão. A palavra de ordem é: lute pelos seus filhos. Amém? Peça ajuda do seu pastor, peça ajuda do seu líder de célula, líder de macrocélula, de irmãos de ministério. Ore por eles, pelos filhos, se aproxime deles. Faça o que for preciso, o que for necessário para mantê-los na presença de Deus. Deus trabalha no turno da noite. É que a gente, pastor, que fica maquinando os caminhos, dando caminhos para Deus. Não vai acontecer assim, vai ser assim, vai ser assim, não. Ele é Deus e Ele tem os seus caminhos. Ele fará, Ele é fiel. Então qual é a palavra de ordem? Descanse na fidelidade de Deus. Descanse na fidelidade de Deus. Descanse na fidelidade de Deus. A mulher viúva da botija foi sincera. Quando ele pergunta: o que você tem em casa? Ela diz: não tenho nada, só uma vasilhinha de azeite. Cadiquinho de azeite. A sinceridade é fundamental na vida do cristão. Ser sincero é ser transparente e não esconder nada. Nossa vida precisa ser um livro aberto. Deus gosta de pessoas sinceras que falam do coração. Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Quem anda na sinceridade vai abençoar a sua descendência. A viúva foi sincera em responder ao profeta sobre o que ela tinha na sua casa. Ao invés de mentir, para que o profeta tivesse mais pena dela, ela disse toda a verdade. Só tenho uma botija de azeite. Ouça isso. Você não é obrigado a falar tudo o que faz para as pessoas. Você não é obrigado a falar tudo que você faz para as pessoas. Mas tudo o que disser deve ser verdadeiro. Se vai falar algo, que fale a verdade. Principalmente em suas orações. Tantos de nós têm dificuldade em abrir o coração para Deus. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. A pergunta é: o que você tem em casa? O que é que você tem? É o que Deus vai usar para fazer o milagre. A mulher do profeta tinha apenas uma botija de azeite. E foi a partir dessa botija de azeite que Deus operou o milagre. Glória a Deus. Portanto, o milagre depende do que se tem. O que é que você tem em casa? Diante da pergunta, você poderia responder: eu não tenho nada.
Não seja tão pessimista para enxergar o quão é suficiente para Deus para fazer um grande milagre através daquilo que você considera não ser nada. Deus irá operar um milagre em sua vida a partir do que você tem. Quem recebe essa palavra? É isso. Ah, não tem mais amor, acabou. Isso é gente com crise no casamento. Acabou o amor. O amor tem o poder de nascer de novo. E olha para mim que eu vou te falar uma grande verdade. A aliança é maior do que o amor. Amor acaba? Acaba. Fica frustrado, machucado, ferido. Aí ele está apagando. Sim ou não? Mas maior do que o amor é a aliança feita diante de Deus. E quem persevera na aliança vê Deus operar um milagre e fazer o amor renascer com mais força ainda. Glorifica Jesus. Se nada nós oferecemos a Deus, Ele nada terá para usar. Mas Ele pode usar o pouco que temos e transformá-lo em muito. Quem recebe essa palavra? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos nem ter tudo, e contudo podemos ter conosco alguma coisa que Deus é capaz de abençoar abundantemente. A palavra diz em Efésios 3, capítulo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Então a palavra de ordem para você hoje é: não perca a esperança. Não perca a esperança. Porque quando a gente está passando por crise, passando por luta, a nossa tendência é sempre ver o pior. É ver o copo vazio. Está vazio. Mas quando nós temos o olhar de esperança, nós dizemos que o copo está cheio. Amém? E Deus vai fazê-lo transbordar. Glória a Deus. Agora tem uma outra coisa interessante. Para o milagre acontecer na vida dela, ela precisou dos vizinhos. O profeta diz: vai na casa dos vizinhos e peça vasilhas emprestadas. Peça muito. Agora diga para mim, se ela fosse uma vizinha encrenqueira, como é que é você com seus vizinhos? Tem gente que nem cumprimenta o vizinho. Não faz nada, não oferece nada, não bate na porta, não é nada. Não sabe um telefone, se tiver um problema, aconteceu um problema na casa dele ou na sua, não tem a quem recorrer, porque nem contato tem. Relacionamentos quebrados impedem milagres. É isso que eu quero te pegar. Não é só com o vizinho, não. Marido e mulher brigados, você está lá de cara virada, dormindo um de costas um para o outro, e você está orando, pedindo milagre, pedindo resposta, pedindo que Deus resolva. Está com problema com gente lá no seu trabalho, aonde você trabalhou. O milagre pode não acontecer quando há problema de relacionamento com a vizinhança. Pede vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Agora eu quero honrar. Quem aqui tem a graça de abençoar, de dar um bolo, um pudim, alguma coisa para vizinho, levanta a mão. Então vamos aplaudir esse povo. A viúva precisava ter um bom relacionamento, uma boa convivência com os vizinhos.
como é que ela ia arrumar os vasos, as vasilhas, os tambores, os latões, se ela não relacionasse com eles? E mais, e se fosse preguiçosa, hein? A mulher preguiçosa, os filhos também, tudo preguiçoso, não é assim? A mulher de pegada, os filhos também de pegada. Meus filhos, cada um aí numa casa, vamos buscar panela, vamos buscar tachos, vamos buscar tambores, vamos buscar vasilhas. E bate numa casa, ô vizinha, empresta aí, para quê? Depois eu te conto. E a outra, ô vizinha. E eles foram trazendo. Esforce para ter um bom relacionamento com os seus vizinhos, porque amanhã você pode precisar deles, ou eles precisarem de você, e é melhor servir do que ser servido. Amém? Vamos lá. Fé é um processo de gravidez e parto. Vai crescendo, vai desenvolvendo. Muitas vasilhas, muito azeite. Poucas vasilhas, pouco azeite. Depende de você. Se Deus falou que vai abrir a torneira, meu irmão, pode preparar. Pode preparar. Alguém aqui tem promessa de que Deus vai te abençoar? Alguém aqui tem promessa que Deus vai abrir as comportas dos céus? A Bíblia fala que Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Glorifica a Deus e declare, reafirme aí as suas promessas. A palavra era, depois que pegar bastante vasilha, não falou se é 2, 3, 5, 10, 20 ou 30, não falou se era para pegar pouco ou muito, mandou pegar. Dependia da fé dela. Ela sabia o tamanho da necessidade dela. Meu Deus. Cada vasilha que ela trazia, ela olhava para os filhos e dizia: Satanás, você não vai levar os meus filhos. Do que depender de mim, você não vai levar. Glória a Deus. Aí o profeta disse o quê? Depois de pegar as vasilhas, entra no quarto e fecha a porta. São para nós, são duas aqui. A primeira é essa: entra na presença do Senhor. Vá para o secreto. Tem gente que fala tudo para todo mundo, fala para a rede social, mas não fala para Deus. E quando vai na presença de Deus, só vai lá para dar um recado e bate a porta na cara dele e sai correndo. Não espera para ouvir. Nosso primeiro recurso tem que ser o Senhor. Vou te falar uma coisa. O dia que você aprender a ir para o secreto, a ir para a presença dele, só você, fechar as portas, é de se desligar de tudo lá fora e dizer: eu estou diante do meu Pai e Ele cuida de mim, eu confio nele, Ele é poderoso para fazer. Quando você colocar a causa diante dele, você termina a oração agradecendo e diga: Senhor, eu já te agradeço pela provisão. Eu já te agradeço pelo milagre. Louvado seja teu nome. A palavra também aqui é obediência. O profeta fala, ela faz. Se queremos ser abençoados, precisamos obedecer àqueles a quem o Senhor coloca sobre nossas vidas para nos orientar espiritualmente. Agora tem outra coisa linda aqui, que eu não posso deixar de falar. Da unidade familiar. Olha para mim. Eu vou te confrontar. Não é para você ficar mal, não. É para te levar à ação. Tem acordo na sua casa? Tem unidade? Vocês andam juntos? Trabalham juntos? Ou cada um puxa para um lado? Ô mãe,
Se você chegar em casa com orientação dessa de Deus, os filhos fecham com você. Eu? Vou não. Que doideira é isso? Por que não fez uma campanha lá na igreja? Que negócio de louco, eu não vou pagar esse mico não. Bater na casa de vizinho para pedir vasilha emprestada. Eu quero dizer em nome de Jesus, se a sua casa não tem andado em paz, como profeta do Senhor, eu venho declarar que a sua família será forte, que vocês vão andar juntos, que vocês vão andar em unidade. Não abra mão disso, não aceite rebeldia dos filhos, seja firme, firme com eles, firme contra o diabo, firme na oração. Muitos de nós hoje se envergonha do passado, porque o pai falava, endurecia o pescoço, a mãe falava, endurecia o pescoço, falava uma coisa, fazia outra. Essa relação envolvia respeito e uma boa comunicação da mulher para com os filhos, dos filhos para com a mulher. Um lar cristão precisa ter isso. Os pais precisam ter o respeito dos filhos e os filhos precisam ter o respeito dos pais. Ó, a ela com a botija, não pense que quando ela pegou o azeite estava transbordando e derramando, não. Ela tinha que agir em fé. Pegar o único pouco que tinha e fazer isso. O milagre acontecia quando ela virava a vasilha, liberando o azeite. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Obrigado, meu amor. Sabe o que é isso? Agir em fé. Você lembra de Ana? Quando o profeta falou que ela podia ir embora, que Deus iria dar o filho a ela, ela lavou a cara, se alimentou, pôs um sorriso no rosto e foi embora para casa se sentindo grávida. Essa mulher ela virava a vasilha e o milagre acontecia. Eu quero te dizer que o que o Senhor está te dizendo aqui hoje, que você precisa agir. Enquanto você age, Deus vai operar o milagre. Não fica de braço cruzado esperando. Haja, se movimente. Amém? Eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, em nome de Jesus. Se você deixou brechas abertas na sua casa no tempo de juventude, de rebeldia com os pais, procure e peça perdão. Põe ordem para que o diabo não tenha legalidade de trazer os mesmos espíritos de confusão para dentro da sua casa. Feito isso, creia, descanse, que a sua família vai andar em unidade com você, em nome de Jesus. Diga comigo, a fonte do milagre é inesgotável. Mais forte. Cheias as vasilhas. Ouça, disse ela a um dos filhos: traz mais uma vasilha. E o menino disse: não tem mais. Acabou, encheram todas. O que aconteceu com o azeite? Acabou ou parou? Acabou ou parou? Parou. Não acabou. Porque não acaba. Azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que enquanto tiver vasos, enquanto tiver vasilhas disponíveis, o azeite vai continuar sendo derramado. Enquanto tiver vasos para serem enchidos, o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquela mulher naquele dia se tornou uma empreendedora.
Depois que encheu tudo, o que é que ela faz? A mulher anda em obediência, irmãos. Nem assim ela saiu na doida, fazendo o que achava que devia fazer, não. Ela foi lá levar notícia para o profeta. Ela diz: ó, todas as vasilhas que nós pegamos estão cheias. Ele diz assim: vai, vende, paga a dívida, e você e seus filhos vivam do resto. Isso é, vende, vai dar para pagar tudo, ainda vai sobrar para vocês irem fazer compras, comer, viver bem, todo este período. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus tem bênçãos inesgotáveis para a sua vida. Ele não vai resolver seu problema uma vez só, não. Ele vai resolver sempre. Azeite é símbolo de quê? Azeite é símbolo de quê? E as vasilhas, os vasos, quem é? Diga: eu. Joel 2:28, o Senhor te diz assim: acontecerá depois daqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero apresentá-los diante do Senhor. Essa palavra é muito forte, o Senhor nos deu para gerar o que tu queres que seja feito no meio do teu povo, na vida do teu povo. Portanto, meu irmão, essa palavra é para a sua vida. E como profeta do Senhor, nessa hora, eu, em nome de Jesus, destravo em fé as bênçãos das regiões celestiais em favor da sua vida, em nome de Jesus. Saia daqui fortalecido, saia daqui agigante-se em nome de Jesus. Saia daqui um gigante espiritual. Saia daqui cheio de fé, cheio de graça, cheio de coragem, cheio de ação em nome de Jesus. E te digo, Deus vai respaldar você. Ande em obediência, ande em fé. Deus vai fazer. Ele te trouxe aqui hoje para ouvir isso.